Olá, que bom que você chegou aí. Eu espero que você esteja gostando de toda a nossa programação. Não sei se você já viu os outros programas, mas se não ouviu, ainda há tempo. Hoje a gente tem a presença de uma pessoa muito especial, um jovem, e que Deus tem feito muita coisa através da vida dele. Eu espero que o testemunho dele te edifique bastante. Mas antes de você ouvi-lo, eu quero pedir para você. Sabe aquele sininho que tem aí? Então, aperta o sininho para que você tenha mais e mais e mais notificações sobre tudo aquilo que está acontecendo no canal. E também se inscreva. E também compartilhe, né? Não dá para guardar só com a gente aquilo que é bom a gente deve compartilhar. Então, compartilha para que mais pessoas possam conhecer esse conteúdo, ouvir esse conteúdo e serem edificadas. Então, chegamos hoje a mais um Entre Irmãos. E é com muito prazer que eu hoje recebo aqui o meu querido Yuri Veloso. Yuri, seja bem-vindo. Olá, tudo bem? Obrigado aí pelo convite, é bom estar aqui contigo e estar compartilhando aqui um pouquinho. Isso, gente, Yuri, apesar dessa carinha assim, é um jovem menino e é um pastor, é pai, é esposo, é filho e, acima de tudo, ele é servo. E ele tem uma história muito bonita de uma condução de Deus para a vida dele. E hoje a gente vai falar sobre isso. Yuri, conta pra gente um pouquinho quem é você. Uau! É, eu, eu acredito que acima de tudo eu sou filho de Deus, eu sou alguém que foi concebido por Ele, que foi criado com um propósito de agradar ao Pai acima de todas as coisas, de amá-lo acima de todas as coisas, de glorificar a Ele acima de todas as coisas, como um filho que tem o melhor pai que existe. Então, para mim é isso. E como forma de expressar isso e de viver isso, eu sou marido da minha esposa maravilhosa, tenho 2 filhos incríveis, né? E tenho vivido de forma a buscar realmente agradar a Deus em tudo aquilo que Ele me conduz e me diz para fazer, né? Hoje, né, nós somos, né, ordenados pastores, enviados hoje, né, morando na Estônia e, né, e é isso, acho que é É isso. Então, básico é isso. como filho, a gente sabe da importância da paternidade. Hoje muitas pessoas são órfãos, órfãos Uhum, espirituais, né? sim. E o pai disse que ele não nos deixaria sós, Uhum, né? Ele mandaria até o Consolador para que nós não ficássemos sós, que é o Espírito Santo. Mas Jesus disse que nós não ficaríamos sós e ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O que que essa paternidade quer dizer para você? Eu sei que você tem 2 filhos, né? O uhum, Vitor e a Joy, mas você isso. também é pai espiritual de algumas pessoas, né? Você tem seus filhos espirituais. O que que é paternidade para você? O que que significa ser um pai espiritual de alguém? Uau. Paternidade para mim é algo que é muito profundo e é resultado, na verdade, de um relacionamento com Deus de anos. Na verdade, crescendo com aquele sentimento de órfão por ter tido um pai biológico que desapareceu quando eu tinha 5 anos de idade. Minha mãe se casou novamente com aquele que eu chamo até hoje de pai, mas houve uma relação conturbada durante alguns anos, muito porque eu não sabia o que significava ser filho, né? Então eu não sabia o que era ter um pai, não sabia o que era ser filho, e tinha muita coisa mal resolvida dentro de mim que eu nem sabia que estava mal resolvida. E que só foi vir à tona depois que eu encontrei o Senhor, depois que eu encontrei Jesus, depois que eu dei a minha vida para Ele, e aí eu pude começar a perceber em mim mesmo essas deficiências, isso que significava não saber ser filho, não saber ter um pai, né? E foi aí que eu fui descobrindo, né, através de um processo de cura, um processo de liberar perdão, um processo de transformação na minha vida, no meu relacionamento com Deus. Foi aí que eu finalmente descobri primeiro o que era ter um pai,
né? Acima de todas as coisas, ter Deus como meu pai. E isso mudou tudo, mudou toda a minha história, porque eu não passei realmente a ter aquilo que nós todos fomos feitos para ter, né? Que é a paternidade de Deus. Nós fomos feitos antes de tudo. A palavra de Deus diz que nós fomos, antes da fundação do mundo, nós fomos predestinados para adoção de filhos. Então nós fomos predestinados para sermos filhos de Deus e aí eu descobri, aí dá aquele estalo, né? Aquela coisa, uau, finalmente eu descobri para que eu fui criado, né? E aí todo aquele sentimento de rejeição, aquela ideia de que eu sou um acidente, eu sou largado, eu sou abandonado, ou aqueles que talvez mais deveriam me amar não me amam, aquilo tudo some quando a revelação, né, pelo Espírito Santo vem de que nós realmente somos filhos de Deus. E aí tudo muda, e aí acabou. Eu passei a saber o que é realmente ser aceito, o que é ser amado, o que é ser cuidado, o que é ter 24 horas por dia uma paternidade. E isso mudou toda a minha vida, e eu recebi palavras de que eu saberia ser pai, de que o próprio Deus me ensinaria como ser pai. Até que o Senhor também, em determinado momento, em 2011, ele me apresentou uma paternidade espiritual aqui na Terra, né? Alguém que se tornou o meu pai espiritual aqui na Terra. E aí eu aprendi a ser filho espiritual de alguém. Eu aprendi a prestar contas a alguém, a ter alguém com quem eu poderia conversar. E aí eu vejo hoje, e aí aprendi através disso, que essa paternidade na Terra, através de líderes espirituais, é nada mais, nada menos que Deus exercendo a paternidade dele através de pessoas aqui na Terra. Então, não é colocar a pessoa na posição de Deus na nossa vida, mas é de ter alguém a quem nós prestamos contas, a quem nós podemos nos relacionar, contar, desabafar, ter um direcionamento, pessoas que vão confirmar na nossa vida aquilo que Deus está fazendo. Então isso é muito bom, e ao longo dos anos, pela graça de Deus, ele foi me colocando como um pai espiritual aí para várias pessoas, que eu pude estar aconselhando, dimensionando e direcionando. É como se fosse um tutor, né? Não é uma questão de escravidão, que tem pessoas que se acham escravas. Não, eu não posso fazer nada, eu tenho que fazer tudo que ele me mandar. Não é escravo de Jó. Não, tudo que seu mestre mandar, faremos todos. Exatamente. Não, a gente tem livre-arbítrio para ir e vir, mas também tem a confiança de conversar com essa pessoa, não é isso? Exatamente. E é aquilo que... E até dentro desse contexto, eu já tive, em determinados momentos, né, por imaturidade, eu tive certas coisas que eu achava que eu só podia fazer certas coisas na minha vida a partir do momento que o meu pai espiritual me desse um direcionamento para fazer. E aí, depois eu fui entendendo em Deus que, peraí, não é por aí. Não é uma liderança cega. Exatamente, isso não partiu do meu pai espiritual, na verdade partiu de mim mesmo. Que eu, naquela ânsia de querer agradar, de querer honrar, eu fiquei com essa. E aí, acabei me travando, esperando que... achando que eu dependia. Até o momento que eu entendi, peraí, e até o meu próprio pai espiritual, uma vez ele falou pra mim, eu não sou Deus, eu não posso ser Deus na sua vida. Você precisa tomar certo. Quem vai viver sua vida é você. Quem vai tomar as decisões é você. Eu tô aqui pra te direcionar, se for preciso, pra te dar, pra te ensinar com a minha experiência, pra te instruir em certas coisas que às vezes precisa de alguém com uma visão de fora para interpretar. E aí eu entendi isso, eu falei, uau, realmente. E aí eu passei a ver isso realmente como... aprender de uma forma bem saudável mesmo a viver essa paternidade, em que eu busco de Deus. Meu primeiro instrutor é o Espírito Santo, não tem outro, e precisa ser assim. E em determinados momentos era muito engraçado, porque quando eu ia compartilhar algo com o meu pai espiritual, de que, olha, Deus está me direcionando dessa forma, ele vinha com coisas que Deus tinha falado para ele, que vinham como uma confirmação. Então é algo muito saudável, quando você tem alguém que pode testificar e falar, realmente, eu tô vendo que o Senhor está te direcionando dessa forma, e aí nos abençoa, ora por nós e conduz a nossa vida nesse sentido. Então, realmente, não é uma escravidão, é algo que
é alguém que está em parceria com o Senhor para que a vontade de Deus seja feita na nossa vida. Então, Que a vontade que foi estabelecida no céu se cumpra na terra. Exatamente. Né? Isso é muito bom. E falando dessa paternidade, e você até tocou no assunto da questão da ausência do seu pai biológico e um relacionamento conturbado com aquele que você escolheu para ser seu pai, e você, num determinado momento, Deus faz um movimento com você. Eu acho que você tinha o quê? 20 e poucos anos, quando Deus fez esse movimento de te tirar dessa ambiência e te levar para um outro país. Na verdade, foi até antes, eu tinha 19 anos. 18 para 19, na verdade. Com 16 anos de idade, né, que ali eu vejo, por mais que eu estivesse na igreja já há anos, eu considero que minha experiência de conversão, minha experiência de transformação foi ali com 16 anos. Foi ali que realmente eu entreguei minha vida ao Senhor e permiti que Ele entrasse, permiti que Ele fizesse aquilo que Ele tinha para fazer em mim. E ali, já nos primeiros dias, depois desse encontro com o Senhor, foi que Ele já me disse que eu não teria uma vida, entre aspas, tradicional. Normal. Normal, né? Uma vida de ter um emprego normal, de ter uma família nos moldes, digamos assim, tradicionais, no sentido de, não, peraí, eu trabalho todo dia e trago, né, esse suprimento para casa. Ele falou, não, você vai viver por fé. Na minha conversão foi meu terceiro ano do ensino médio, eu tava com 16 anos, ia ser meu último ano de escola, ia ser meu ano de vestibular, e foi. E aí Deus falou, olha, vai chegar um momento em que eu quero que você largue tudo e vá para onde eu vou te direcionar. Já ali, nos meus primeiros dias de convertido, eu falei, não entendi direito. Falei, ok. E falei, Deus, olha, meu plano, o senhor sabe, é esse. Eu vou fazer meu vestibular esse ano, eu vou seguir a faculdade, que é o meu sonho, e eu vou seguir com os meus planos, mas eu fiz uma oração muito clara para Deus. Eu falei, na hora que o Senhor quiser, me diz que eu vou largar tudo. E 2 anos depois, eu já tinha esquecido dessa oração, honestamente, assim, dessa forma, eu fui seguindo, né? E aí já estava na faculdade, já estava cursando, nessa época, o terceiro período da faculdade que eu estava. E aí, de uma forma muito clara, o Senhor falou comigo, chegou a hora, eu quero que você largue tudo. E aí eu não sabia para onde, eu não sabia o que Deus queria que eu fizesse, eu não sabia, eu tinha várias teorias na minha cabeça do que seria, e fiquei tentando, e aí não era exatamente aquilo. E por cerca de 5, 6 meses eu fiquei orando constantemente ao Senhor para que Ele me dissesse o que era para eu fazer. E aí foi justamente aí, em 2008, que Deus... que aí surgiu, na verdade, uma oportunidade de uma viagem missionária para esse país que eu nunca tinha ouvido falar, né, chamado Estônia. E aí era uma viagem de 3 semanas, eu falei, perfeito. Eu vou para longe de tudo, de todos, vou ter 3 semanas servindo a Deus, fazendo algo que eu gosto, e ao mesmo tempo eu vou estar isolado para poder ouvir o que o Senhor quer de mim. Né? Ouvir uma direção clara, sem essa coisa do dia a dia, do turbilhão, da rotina. Não imaginava que, na verdade, lá seria o próprio local para o qual Deus estaria me mandando. E aí lá Deus falou, olha, é aqui, eu quero que você venha para cá. Aí eu voltei, depois dessas 3 semanas, voltei em agosto, em dezembro eu já estava me mudando para lá. Larguei faculdade, larguei tudo, e aí foi realmente, busquei, claro, né, eu tô aqui resumindo, né, busquei várias confirmações do Senhor, e Ele confirmou. Eu lembro que você chegou lá, parece que estava menos 30, né? Próximo disso, acho que menos 30 menos 20 e pouco, Você saiu daqui em dezembro, que devia de estar uns 40, né? Vai para um lugar longe de família. E assim, você foi criado com a sua mãe, com a avó, com tios, com a sua família ali no seu entorno.
sempre tendo alguém até para fazer alguma coisa para você, e de repente você vai para um lugar que não conhece ninguém e você tem que se virar. Como é que foi essa experiência? Você estava com o quê? 19 anos? 18, 19 anos? 19 anos, é. Como é que foi isso? Como é que foi chegar na Então, história? foi bem louco, assim, foi diferente. Eu sabia que seria um desafio, e ao mesmo tempo eu sabia que, na verdade, esse era o maior motivo que Deus estava me levando para lá, naquela época. Que mais do que o trabalho missionário em si, o que eu fiz lá, né, de serviço, eu entendi que isso se tornou secundário, né, pessoalmente, né, individualmente. Né, se tornou secundário porque eu percebi que Deus estava querendo, na verdade, me esticar. Que Deus estava querendo me fazer sair da minha zona de conforto, e aprender a confiar nele. Aprender a ser direcionado mesmo pelo Espírito Santo, aprender a viver para ele completamente, sem nenhuma influência de ninguém, de aprender realmente tudo, desde do mais simples até o mais complexo, aprender a viver conduzido pelo Espírito Santo. E quando eu tava para me mudar, eu não sabia fazer nada, não sabia fazer comida, eu não sabia. E aí eu pedi ajuda aqui em casa, né? Pedi ajuda, né, da minha mãe, pedi ajuda da ajudante aqui para poder. Não, me ensina a fazer um arroz, me ensina a fazer coisas básicas assim que eu não. Um ovo. Um ovo. Eu não precisava, não tinha essa necessidade, né? E aí eu fui aprendendo algumas coisas e fui, né? Mas não tinha experiência de pagar conta, eu não tinha experiência de pagar aluguel, eu não tinha experiência de nada. Então, mas eu precisava muito disso. E aí lá eu vivi coisas extremas nesse sentido, né? Desde de transitar de um lugar para outro, né? Eu lembro de uma experiência que me marcou muito naquela época, que foi a primeira vez que eu precisei sair do meu apartamento, eu precisei fazer uma viagem para o outro lado do país, né? Onde eu estava fazendo seminário na época, que eu morei no interior e eu fazia o seminário na capital, e uma vez por mês eu precisava ir. E da primeira vez, na época não tinha os recursos que a gente tem hoje, né? De celular na mão, essas coisas todas, e eu precisava cruzar a cidade a pé. A cidade que eu morava pequena, mas eu precisava cruzar a cidade para chegar na rodoviária para pegar o ônibus para ir para a capital. E aí as pessoas da igreja me ajudaram, imprimiram na época um mapa do Google, né? E aí me mostraram mais ou menos, mas eu sei que eu saí, eu achei que eu tivesse entendido, mas não entendi nada do mapa, me perdi completamente, e eu tinha hora para pegar o ônibus. E eu precisava chegar lá até determinado horário, eu não podia perder aquele ônibus, porque era a minha última opção, não era ônibus que saía toda hora. E aí eu totalmente perdido, sem ter ninguém para pedir direção. A cidade que eu morava, muito de interior, então as pessoas, não era todo mundo que falava inglês na rua, assim, e pessoas desconfiadas, né? Então, na época não era normal ter alguém de fora do país lá. E aí eu falei, Espírito Santo, eu preciso chegar lá. Eu preciso chegar na rodoviária a tempo, eu não posso perder esse ônibus, eu preciso. E aí o Espírito Santo começou a falar, olha, vai em frente. Segue à direita. Vai pra esquerda. Vai pra lá. Vai pra cá. E aí eu lembro que em determinado momento eu encontrei o filho do pastor da igreja. Ele, na época, acho que tinha uns 9 anos de idade. Ele sabia falar alguma coisa de inglês, eu comecei a perguntar pra ele. Na hora que eu comecei a perguntar pra ele, o Espírito Santo falou comigo, mas você não me perguntou? Aí eu falei, Aí falei pro menino, não preciso de ajuda não, pode deixar. Dispensei ele e continuei. Aí você foi pra lá, vira pra cá, eu não fazia ideia de onde eu tava. Aí chegou num final que era um T, né, a rua acabava, era um T, ou virava pra direita ou virava pra esquerda. E aí, o Espírito Santo falou, vira pra esquerda. Eu falo, mas não faz sentido ser esquerda. Tem que ser pra direita. Não faz sentido. Ó, cabeça dura, né? Já tá ali, já não faz ideia de onde tá. Mas, eu falei, comecei pra direita, eu falei, não, já tô aqui, já tô seguindo até agora, vou continuar.
virei para a esquerda, andei uns 100 metros, a rodoviária estava lá. E o ônibus já estava lá ligado, prestes a sair, eu consegui ainda entrar e foi. Então, experiências assim, né, que foram me moldando, que foram me direcionando, experiências de não ter nada, né, para comer, né, de estar sozinho e de muitas vezes sentir Deus falando, não é para pedir ajuda. Não por uma questão de orgulho, mas por uma questão de aprender mesmo a ser conduzidos por Deus e a depender dele, né? Então ali foi o início dessa... Depois, ao longo dos anos, só escalou, né? Ali foi o início realmente desse estilo de vida de aprender a depender dele, né? Você falando aí, eu percebi duas coisas. Primeiro que meu coração já está aqui, porque quando fala dele, fala do Espírito Santo, mexe comigo. E a gente vê o quanto ele é sensível. Quando você pede ajuda a ele, e aí você vai pedir ajuda a outra e diz, mas você não me pediu. O quanto ele é sensível, e a palavra diz para que a gente não o aborreça, não é? Cuidado para não aborrecer o Espírito Santo, não entristecer o Espírito Santo. Quando é que a gente entristece o Espírito Santo? Quando a gente não ouve aquilo que ele está falando conosco. Aí nós o entristecemos. E a tua história me lembra muito um pouco de Abraão, né? Vai para a terra que eu te mostrarei. E também me lembra muito Paulo aí agora. Não é para pedir ajuda. Sei viver na pobreza, sei viver na escassez, sei viver na abundância. Aí sim, tudo posso naquele que me fortalece. Porque a gente só usa a frase do capítulo 4:13, mas não lê o anterior, né? Mas e aí? Você chega num lugar onde a gente sabe... gente, para vocês que não sabem, a Estônia fica ali, ó, pertinho da Rússia. Fica logo ali, ó, pertinho da Rússia. Não é porque a gente fala Estônia, realmente é um país que as pessoas não conhecem. E a gente sabe que europeu, o brasileiro ele é dadinho, o brasileiro é arroz de festa. O latino é muito arroz de festa. Mas o europeu ele é mais fechado. O pessoal do Oriente também é muito mais fechado. Como foi chegar lá com esse povo? Eu sei que você causou um impacto nos jovens, não é? Essa coisa, o brasileiro abraça todo mundo, o europeu faz mais ou menos assim, né? O que foi isso nessa sua primeira chegada? Depois eu quero falar do professor. Era realmente assim, foi difícil. É claro que, assim, por um lado eu morei numa cidade do interior. Então, por incrível que pareça, o interior é mais fácil, por um lado, do que a cidade grande, né, lá. Porque no interior você ainda vai ver pessoas que têm uma pureza maior, que são um pouco mais abertas, que são um pouco mais... Então, não todo mundo, claro. Sim. Ao mesmo tempo eram muito mais desconfiados. Então muitos não falavam, muitos não se comunicavam e evitavam mesmo e criavam uma barreira. Mas sempre foi um povo que sempre teve um estereótipo do que é ser cristão, um estereótipo muito errado, né? E que seria só uma coisa religiosa, uma coisa que é uma luta constante para seguir ordens de um Deus tirano. Né? Sim. Meio que esse contexto até hoje, né? Ou então para seguir ordens de uma instituição manipuladora. Então, até porque basicamente o cristianismo chegou na Estônia, né? Por toda a sua história, sempre as denominações que iam chegando na Estônia eram denominações que vinham junto com a opressão de alguns países. Sim. Então, por exemplo, a Estônia foi dominada pela Alemanha, trouxe e impôs a Igreja Luterana. Ela foi dominada pela Rússia e depois pela União Soviética e impôs a Igreja Ortodoxa. Então, sempre ficou muito vinculado essa coisa de... O peso, né? Aquele peso. Não é algo livre, não é algo que você faz por uma escolha, por um relacionamento direto com Deus. É porque você faz porque você está sendo imposto aqui. Não tem um relacionamento, não existe isso. Deus está muito distante
Você é um pecador que não consegue chegar a ter acesso à graça, né? Então, e aí digo na primeira vez, dessa vez também agora, mas já desde a primeira vez, quando outros jovens, né, e até mesmo adultos e crianças, enfim, quando eles viam alguém que o tempo inteiro falava de Deus, e assim, comigo sempre fui muito intenso, né, e continuo sendo muito intenso, principalmente no que diz respeito ao Senhor, né, e assim, não tem nada que eu ame falar mais do que falar dele, não tem nada que eu ame fazer mais do que buscar a presença dele, do que agradar o coração dele, então assim, não tinha jeito. Toda conversa comigo, apesar de que eu tinha conversa sobre, às vezes tinha conversa sobre futebol, porque perguntava, brasileiro, né, aquela coisa, às vezes tinha conversa sobre outras coisas, e brincava, e me divertia, e tava ali, comia junto, e fazia essas coisas normais, mas ao mesmo tempo sempre com tudo girando em torno de Deus. Então, isso causou muito impacto, porque eles viam alguém que orava diferente, eles viam alguém que falava diferente, eles viam alguém que não era aquela coisa simplesmente de púlpito, que seguia somente seguia uma liturgia, mas que totalmente algo vazio, né? Então, via alguém que sentava com eles, olhava no olho, conversava, né? Orava junto. Então, isso foi gerando esse impacto. Uau, peraí. Então, existe algo de cristianismo que além daquilo que a gente imaginava, foi sempre ensinado, né? Então foi muito legal, e aí acabou que isso se estendeu, né? Não só para os jovens, mas para adultos também, e líderes, pastores que acabavam achando nesse exemplo um descanso para eles. Não, peraí, eu não preciso ser essa figura Dura, rígida o engessada. tempo todo, exatamente, engessado o tempo todo, religiosa. Eu posso ser alguém normal, mas que ao mesmo tempo não é normal, né? Eu posso ser alguém que aproveita, que me diverte, que aproveita as coisas da vida, mais uma perspectiva celestial, é uma perspectiva não terrena, mas peraí, não, tudo realmente girando em torno do Senhor, tudo é para Ele. Então, tudo que a gente faz é por Ele, porque dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Exatamente. E aí você me diz o seguinte, você fez todo esse movimento, né? Com 19 anos, você está indo para lá, volta, vem para o Brasil, passa 10 anos aqui, tem os seus filhos aqui, vai para os Estados Unidos, que é outra cultura, a gente vai pular até os Estados Unidos, você volta para o Brasil, já com filhos, esposa, e agora Deus te leva novamente, 10 anos depois, para Estônia, tá? Não mais um menino de 19, mas agora o homem, pai de família, esposo, um outro contexto, um outro olhar. E você, seguindo os passos da sua mãe, vai dar aula, né? Vira professor, né? Vira professor. E como é que está sendo essa experiência na escola? Como é que está sendo isso? O que os seus alunos estão... Como é que está sendo o professor Yuri? Realmente eu não imaginava, assim, apesar de que, né, eu via minha mãe, né, conforme eu crescia, né, como professora de português, de literatura, e até via, né, meus professores, né, na escola, e era algo que eu nunca me imaginava fazendo, de forma nenhuma queria, por uma questão de circunstância, né, na época que eu morava em Cabo Frio, surgiu a oportunidade, me tornei professor de inglês num curso de inglês durante um tempo, e tudo e sempre foi assim, desde que eu larguei a faculdade até hoje, qualquer emprego que eu acabei tendo foi basicamente para suportar o ministério, para dar suporte a poder viver, para poder servir ao Senhor e ministrar, né? Que nem
as tendas, né, de Paulo. Sim. Então sempre foi algo nesse sentido, e em Cabo Frio não era diferente. Por mais que a gente estivesse no Brasil, mas nos últimos, na verdade, quase o período inteiro de Brasil, a sensação era, nós estamos aqui como se eu tivesse fora, num país lá fora, não tinha diferença. Vamos servir ao Senhor. E até porque eu imaginava que eu ia passar 1 ano no Brasil, no máximo, 1 ano e meio, quem sabe, e a gente ficou 10 anos, né? Porque foi todo um período extremamente necessário para nós. E aí eu fui para a Estônia agora, na verdade Deus nos mandou para lá sem oportunidade nenhuma. A gente não foi para lá com uma oportunidade de emprego, a gente não foi para lá com promessas, a gente foi debaixo de uma palavra. Deus mandou, Deus falou, olha, é tempo, o tempo de vocês no Brasil acabou, é hora de ir para lá. E minha esposa é, por formação, professora de educação física, e ela largou o emprego dela aqui. Eu estava no ministério integralmente, né? Então treinei outras pessoas para fazer o que eu estava fazendo. Nós vendemos metade das nossas coisas, demos a outra metade e fomos com dinheiro para 1 mês. Eu, minha esposa, meus filhos, com dinheiro para sobreviver lá 1 mês. Sem nenhum tipo de promessa de emprego nem nada. E ao mesmo tempo a gente falou, Deus, nós temos 90 dias para ficar legal aqui. E se o Senhor quer realmente que a gente fique aqui, uma porta precisa se abrir para que a gente possa ficar, né? E ter os visto e ter a permissão para ficar. E aí nós chegamos no dia 31 de dezembro na Estônia, de 2021. Então, 31 de dezembro, nada está acontecendo, né? E aí, dia 1º foi um sábado, né? 31 era uma sexta-feira. Dia 1º, sábado. Dia 2, domingo. E dia 3, que foi o primeiro dia útil nosso na Estônia, sem pedir para ninguém, sem falar com ninguém, eu não cheguei a falar com ninguém, olha, tô precisando de alguma coisa, se tiver algum emprego, se tiver alguma coisa. Tinha algumas pessoas que sabiam que a gente estava indo, claro, mas eu não cheguei a falar com ninguém, olha, tô precisando disso, tô procurando isso, tô procurando aquilo, não falei nada. Falei, vamos ver o que Deus vai fazer. E aí, nas primeiras horas do primeiro dia útil, eu recebo uma ligação de uma conhecida nossa brasileira lá, que trabalha como professora há muitos anos, lá na Estônia. E ela falou, Yuri, fiquei sabendo que você chegou e tal, bem-vindo e tal. Não sei o que você tá pensando, não sei o que você tá planejando, não sei quais são os seus planos, mas você já trabalhou como professor de inglês. Eu falei, já tenho 6, 7 anos, mas já. E aí ela falou, então, te interessaria trabalhar como professor de inglês numa escola pública estoniana? Eu falei, uau, sim. 1 semana depois eu já estava dentro da sala de aula dando aula. Se Deus é lindo. Então, foi desse jeito, não esperava, tinha tido treinamento para fazer, então eu fui, e dando o meu melhor, mas saltando de paraquedas, porque não era comum. Lá era o meio do ano letivo, né? O ano letivo lá começa em setembro, termina em junho. Então, dezembro, janeiro é a metade do ano letivo, nenhuma escola tá procurando por professor, né? Então foi que, do nada, entre aspas, né? A professora de inglês daquela escola pediu demissão porque estava se mudando para outro lugar, e a coordenadora estava desesperada procurando alguém, tentou Ele traz à existência aquilo que não existe, né? Exatamente. E aí a gente foi. E aí nisso eu fui descobrindo ali, fui vendo, na verdade, que não é minha vocação, eu sei que não é, por mais que eu faça e dou o meu melhor, porque tudo aquilo que a gente faz, né, assim como Colossenses 3 diz, né, tudo que fizesse, faça como se para Deus o fizesse e não para homens. Então eu faço, dou o meu melhor e tento fazer o melhor que eu posso, né? Mas, assim, não é minha vocação é outra, principal, né? Mas a gente tá ali, e como filhos de Deus nessa terra, né? Como embaixadores de Cristo, onde a gente tá, a gente precisa manifestar a presença dele e
impactar de alguma forma e levantar um altar de adoração mesmo onde a gente está. As crianças amam o professor Yuri, né? Né? Porque a gente tem o nosso jeito, assim, né, brasileiro de ser. E olha que eu nem sou dos mais expansivos, né? Mas eu amo lidar com criança, né? E eu vi que foi uma oportunidade muito incrível de Deus, assim, de poder estar em contato com essa nova geração, né? E estar conhecendo essa nova geração e conhecendo no que a história está se tornando. E poder influenciar pessoas ali desde a base, né? Então tem sido assim, aí não tem jeito, eu não me contenho, né? Porque eu me importo, eu abraço, eu cuido, eu brinco, eu sou muito brincalhão nas minhas aulas, principalmente com os pequenininhos, né? Eu amo dar aula para os pequenos, mais até do que para os grandes, né? Apesar de que eu dou aula do 2º ao 9º ano, mas minha paixão são os pequenininhos. Um abraço cura, né? Um abraço cura. E aí e assim, aí tem sido muito legal, assim, aí experiências que a gente vai tendo de que só de estar ali, sem falar diretamente de Jesus, até porque é proibido, né? Fazer isso de uma forma evangelística, né, dentro de uma sala de aula como professor, mas ao mesmo tempo buscando mostrar Jesus para eles de forma prática. Sim. E aí às vezes é isso, encontrar alunos, e aí eles vão se sentindo à vontade de compartilhar, vão se sentindo à vontade de alunos, né, tendo ataques de pânico numa outra turma, com outro professor, e vir correndo para minha sala para pedir ajuda minha. No meio da minha aula, receber e ter uma aluna desesperada, chorando, com falta de ar, tendo um ataque de pânico. Uma aluna assim que eu nem tenho tanto contato, uma aluna do 8º ano, já grande, e ela fala assim, eu não sei por que eu vim aqui, mas eu sinto que eu posso confiar em você e eu sinto paz quando você tá perto. E esse tipo de coisa, né? Encontrar aluno às vezes chorando, escondido nos cantos do corredor, e parar e sentar e dar uma palavra e dar um abraço, e o aluno, sabe, ficar impactado e depois vir até com presente no dia seguinte e falar, poxa, toma aqui porque você me ajudou muito ontem. Então, esse tipo de coisa está sendo muito legal. Alunos que, com o tempo, né, me perguntando, né, foi uma estratégia que eu tive, se me perguntar, eu vou responder. E aí, me perguntam a respeito da minha vida, eu falo, sim, eu sou pastor, sou um missionário, tô aqui na Estônia. Por que você veio pra Estônia? É um absurdo você largar um país quente para vir para um país frio. Não, peraí, não, eu vim por um propósito. E aí, eu vou compartilhando, e aí alunos que vêm, não, me fala um pouco mais, me ensina um pouco mais da Bíblia, me fala, isso é âmbito de escola, né, sem contar também a parte mais direcionada à igreja, né? Mas tá sendo muito legal. Tem uma frase que as pessoas dizem, atribuem a John Wesley, mas na verdade parece que ela é de São Francisco de Assis, que diz, pregue o evangelho. Se preciso for, use palavras. Então, muitas das vezes você está pregando o evangelho quando você está abraçando, quando você está acolhendo, quando você está ouvindo, porque as pessoas precisam de encontrar outras que elas sintam confiança para poder falar. E o reino de Deus, ele é paz, justiça e alegria. Então, como agentes desse reino, quando nós levamos paz aos ambientes de caos, a gente está trazendo o reino para a Terra. Né? A gente está trazendo o reino, que vem o teu reino. Então, eu estou trazendo alegria, eu estou trazendo paz, eu estou trazendo a justiça, eu estou trazendo os elementos do reino para esse lugar. Né? E é bom que elas encontrem essa paz em você. Elas encontram aquilo que elas estão precisando naquele momento. Jesus, ele supria as necessidades das pessoas. Né? Ele via aquelas necessidades, as pessoas iam a ele para suprir uma necessidade. Se essa menina foi até você e ela disse assim, eu encontro paz, era o que ela precisava naquele momento. Isso é muito lindo, né? Saber disso. Yuri, eu fico feliz com a sua trajetória, de ver o quanto Deus
conta com você nessa terra. E o melhor de tudo é o quanto você se permitiu ser instrumento dele, porque você poderia dizer assim: não, pai, eu vou ser arquiteto, eu vou seguir o meu caminho. Ele nos deu o livre-arbítrio, né? Eu vou seguir o meu caminho e tá tudo bem. Mas não, você resolveu seguir a orientação dele e viver por fé. Eu sei que não é fácil. Viver por fé não é fácil, mas é possível quando a gente se permite. E você está criando os seus filhos também nessa mesma visão, né? De que eles vivam por fé. Tem sido bom porque a gente nunca excluiu eles de nada, né? A gente sempre deixou muito claro para os nossos filhos, né, que o chamado é deles também, é nosso enquanto família. É claro que ao longo da vida deles eles vão desenvolvendo talvez um chamado pessoal, uma vocação pessoal, algo que Deus vai direcionando para a vida deles a nível pessoal, mas ao mesmo tempo tem algo que Deus confiou para nós como família e que eles vão carregar esse legado, né? E eu tenho certeza, e eu falo isso para eles, que eles vão muito mais longe que eu. E eu quero que eles alcancem muito mais do que eu. Então, e a gente nunca excluiu, desde sempre, não só nas nossas viagens, mas a gente sempre luta a questão de levar eles com a gente, de estar com eles onde a gente fosse, até mesmo aqui no Brasil, né? Na nossa igreja local, sempre envolvendo eles em tudo, sempre estando com eles nos cultos, nos eventos, nas situações, e sempre trabalhando com eles, falando: olha, vai chegar um momento que Deus vai nos levar para algum lugar, Deus vai levar a gente para uma outra nação, né? Nós não temos nenhuma direção da parte de Deus de sermos missionários de uma nação só, nesse sentido de ficar apenas em um lugar pro resto da nossa vida, né? Particularmente para nós, o Senhor falou que não vai ser assim. Não vai ser assim. Vai ser um tempo indeterminado em cada lugar. Em cada lugar. E aí, então a gente sempre trabalhou isso com eles. Falou: olha, a gente já teve para ir para Israel, a gente já teve para ir para os Estados Unidos de novo, né? E foi o tempo de nós, até para o Japão nós quase fomos, né? Enviados para o Japão. É claro que é difícil para eles em muitos momentos, tá longe da família, tá longe dos amigos, eles pagam um preço grande, mas a gente sempre ensinou eles de que a nossa vida não pertence a nós mesmos, né? A nossa vida pertence ao Senhor, né? É Ele que nos dá vida, e a nossa vida é para cumprir o propósito dele, é para agradar Ele, é para seguir aquilo que Ele quer para nós, e então isso tornou tudo mais fácil. Então, por mais que às vezes eles tenham dificuldade, às vezes de saudade, de coisas assim, eles sabem: não, peraí, nós estamos cumprindo algo, um propósito para Deus. Eles têm o relacionamento deles com Deus, eles têm a vida devocional deles, todo dia eles estão ali, lê a palavra, eles oram, eles buscam. Nós temos o nosso culto em família toda semana, a gente tem os nossos momentos assim que a gente está sempre junto. Então eles carregam isso com eles, né? Eu ficaria aqui conversando com você, porque eu sei que a sua história se encurtou um pouquinho, tem aí muita experiência para contar, mas eu queria que você deixasse as suas considerações finais, um recado para essa juventude, para quem está nos ouvindo, e depois terminasse com uma oração. Acho que o que eu tenho a dizer realmente é isso, que nós somos feitos para agradar o Pai. Jesus, ele antes de salvar, antes de curar, antes de pregar, antes de ensinar, antes de tudo, o maior propósito de Jesus como homem na terra foi de agradar o Pai. Ele deixou isso muito claro. Ele falou: eu vim não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. O meu pão, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Ele sempre falou isso. Ele falou: eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. A vontade dele é essa, que ninguém pereça, mas tem vida eterna. Então, mas ele buscou sempre a vontade do Pai, né? Em Filipenses diz, né: tendes em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O próprio Jesus, ele em João capítulo 17, ele falou: olha,
Pai, eu te glorifiquei nessa terra. Glorifica agora a mim. E ele, ao longo da oração dele por nós, ele fala, eu não peço que os tireis desse mundo, mas os livre do mal. Mas os livre do mal. E aí ele diz, e com o mesmo envio que eu recebi, eu envio a vós. Então eu vos envio com a mesma natureza do envio. Não era morrer na cruz para pagar o preço pelos nossos pecados. Não era esse envio. Eu entendo que é o quê? O envio de glorificar ao Pai. O envio de agradar ao Pai. O envio de buscar fazer a vontade de Deus. Ele mesmo disse, amai o Senhor acima de todas as coisas. É o maior mandamento. Então, eu acho que é isso. E em tudo que a gente faz, coisas passageiras, coisas temporárias, se nós fazemos ela para Deus, buscando agradar ao Pai, elas se tornam atos eternos de adoração ao Senhor. E eu acho que é para isso que nós somos chamados. Isso não está em necessariamente largar tudo para ir para um outro país. Isso não está em ser um pastor, um líder na igreja. Isso está na adoração ordinária, nas coisas ordinárias do dia a dia. Começa por aí. E aí, se o Senhor acha em nós um coração que busca isso nas coisas diárias, Ele vai nos confiar com coisas maiores. Então, eu acho que é isso. É ser fiel realmente no pouco. No dia a dia, buscar agradar o Pai em tudo. No nosso trato com as outras pessoas, a nossa forma, em cada, sei lá, qualquer coisa que a gente faz no nosso dia a dia. E é isso. E o resto vem a partir disso. A partir do nosso amor a Deus. Amém. É isso. Então... Amém. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo privilégio de poder estar compartilhando um pouco da minha história, Deus. Que na verdade é a tua história através da minha vida. Ó Deus, é a história que o Senhor começou na minha vida e tem continuado até o dia de hoje. Eu sei, ó Deus, que não é mérito nenhum meu, Pai, porque foi o Senhor que um dia me resgatou. Foi o Senhor um dia que me tirou, ó Deus, do império das trevas. Ó Deus, e eu te agradeço, porque o Senhor fez isso por mim, fez isso por nós, e fez isso por tantos outros que podem até estar ouvindo, ó Deus, esse episódio, ouvindo, ó Deus, esse programa, e que ainda não tiveram esse encontro, Pai. Mas eu oro, Pai, para que todos nós tenhamos plena convicção do nosso maior chamado. Ó Deus, que é te agradar, que quer te glorificar, que é viver um estilo de vida de adoração através de tudo aquilo que nós fazemos, Pai. Ó Deus, muito obrigado pela oportunidade de viver isso nessa terra, Pai. O que seria de nós se vivêssemos apenas por nós mesmos? Senhor, nos desperta cada dia a te amar mais, a te querer mais, a te buscar mais, a te ouvir mais, sermos direcionados mais por ti. Nos ensina, Pai, a sermos obedientes à tua palavra. Nos guia em tudo, Espírito Santo. Nós precisamos de ti. Nós não temos a capacidade, nem o direito de administrar as nossas próprias vidas. Entregamos esse direito que é teu, de ser Senhor, de ser Rei, de ser Deus em nossas vidas e de exercer a tua paternidade, Pai. Muito obrigado. Nos guia e que esse episódio, Pai, que essa conversa, Pai, mesmo que curta, Deus, de algumas coisas só que o Senhor fez e tem feito, possa edificar, ó Deus, a todos aqueles que ouvirem e assistirem, e que o teu Espírito Santo fale muito além do que aquilo que nós falamos hoje aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Yuri. Que Deus continue te fortalecendo, te levando a lugares altos para a glória dele. Muito obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço pelo convite. Uau. E você que ficou aqui conosco até agora, obrigada por ter ouvido esse testemunho tão bonito. E eu espero que ele reverbere no seu coração e traga as respostas que você precisa. A gente te espera aqui na próxima semana para ouvir mais um pouquinho de um bate-papo entre irmãos. Fique bem e até a próxima semana. Fica com Deus.